Boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas a vocês a mais uma das edições do ICEI Talks. Esse é um programa criado pelo Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas, e o nosso objetivo é discutir temas que são atuais, temas que são relevantes para a área de ciências exatas, tanto na área de computação, matemática, física, química, que são as áreas que o Instituto trabalha. O Instituto hoje abrange os cursos da área de computação, né? Então temos a ciência da computação, a engenharia de computação, a engenharia de software, a tecnologia de jogos digitais, sistemas de informação, e temos também os cursos da área de matemática, estatística, física e química. E esse é um evento que ele tem periodicidade semanal, e toda semana a gente traz um conteúdo que é relevante não só para a comunidade acadêmica, mas também para toda a sociedade. Para quem já teve a oportunidade, eu vou compartilhar aqui a tela do site do ICEI Talks, né, onde a gente pode enxergar a chamada para essa nossa apresentação de hoje, onde nós temos a honra de receber grandes parceiros, o pessoal da Compasso, que faz parte do Grupo UOL, né, integra várias subsidiárias aí, né, e tem no seu portfólio uma série de serviços e produtos dentro da área de tecnologia, e que a turma vai falar um pouco para vocês. Eu gostaria também de mencionar, né, que o ICEI, ele coordena uma série de cursos também na área de pós-graduação, e gostaria de chamar a atenção para alguns dos cursos que estão muito relacionados com esse tema, né? Nós temos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, né? Os cursos de pós-graduação lato sensu abrangem as áreas de engenharia de dados, gestão e análise estratégica de dados, business intelligence e analytics, ciência de dados e big data, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Esse é um tema muito especial para nós, né? Nessa área de gestão de dados, onde no núcleo de gestão de dados a gente tem todos esses cursos, mas para além dessa nossa área de gestão de dados, esse é um tema extremamente relevante para todas as organizações, porque o volume de dados com os quais a gente tem se deparado nos diversos sistemas, né, sejam utilizados por meio de smartphones ou sistemas de grande porte, o volume de dados que tem sido gerado apresenta para a gente, ao mesmo tempo, um desafio e uma grande oportunidade, né, para que nós possamos gerar soluções em todos os segmentos. E é isso que nós vamos falar um pouco hoje, e eu recebo aqui, né, juntamente com vocês, a turma da Compasso, e eu passo inicialmente a palavra, né, para o Hermes, agradecendo a presença de todos vocês e principalmente a presença dessa nossa grande parceria, né, com quem eu deixo a palavra. Hermes, muito obrigado. Gabriel, na sequência, vai falar com vocês também. Muito obrigado, professor Rômel. Boa noite a todos aí que estão conosco. É um prazer enorme a gente estar aqui com vocês, né, podendo ter esse espaço para conversar sobre tecnologia, né, compartilhar a nossa experiência, a nossa vivência nesse mundo do mercado, né, dessas práticas e tudo. O Gabriel está aqui também, daqui a pouco eu apresento ele para vocês, ele também vai se apresentar, mas eu queria começar apresentando a Compasso, gastar aqui uns 5 minutinhos aqui, falar um pouquinho da Compasso e apresentar a Compasso para vocês. É muito importante dizer que eu sou um ex-aluno da PUC Minas, né? Sou formado na graduação em Sistemas de Informação pela PUC Minas e tenho um prazer muito grande da gente agora, como parceria, e estarmos juntos.
Bem, a Compasso, com certeza, alguns de vocês devem ter não devem ter tido muito contato com esse nome, né? Mas o que é a Compasso, que tamanho que ela é, né? O professor Romeu falou um pouco dessa união do Grupo UOL, mas como é que eu quero compartilhar um pouco da nossa visão, da nossa missão, né? O nosso tamanho aqui, antes da gente entrar propriamente dito. Então, a Compasso, ela tem mais de 20 anos de história. Ela nasceu lá no Sul, né, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e desde então ela vem crescendo, desde 1995, trabalhando em transformação de negócios com as tecnologias estado da arte. E em 2012, ela fez parte do Grupo UOL, do Grupo Folha UOL, né, que é composto pelo UOL EdTech, o UOL Conteúdos e Serviços e o PagSeguro. E existia o Audível, que é um serviço mais de infraestrutura e data center. Em 2020, né, em janeiro desse ano, a gente, como o Audível, vendeu uma parte da nossa estrutura de data center, da parte física, e estamos focados na parte de serviços, né, imbuídos nesse foco de construir soluções de negócio, transformações de negócio para os nossos clientes. Nossas torres de serviço, só para ter uma amplitude para vocês demonstrar um pouco, a gente segrega normalmente em 3 grandes blocos: transformação de negócio, multi-cloud de segurança e serviços gerenciados. Em transformação de negócio, a gente tem aqui uma gama de sopinha de letrinhas aí das tecnologias que hoje estão na moda, que já fazem parte do dia a dia dessa realidade, dessa revolução industrial que a gente está vivendo. Mas a gente separa aí, talvez, em 4 grandes blocos: inovação, user experience, acelerando os negócios e transformando a TI. E um dos pilares, que é o que a gente vai bater um pouco o papo hoje aqui, é o Data Analytics, né? A gente tem uma unidade de negócio que toma conta dessa frente, toma conta das tecnologias, das inovações, das formações e do conteúdo como um todo, que está na responsabilidade do Gabriel aí, e a gente vai falar um pouco mais. Mas todas essas sopas de letrinhas que tem aqui, elas não estão aqui como paper comercial. Elas realmente, a gente tem projetos hoje já executados em todas essas frentes aqui. Multi-cloud, que não deixa de ser os serviços mais voltados para nuvem, para segurança, para cybersecurity, para otimização de ambientes, então, e gateway de pagamento. A gente tem uma ampla cartela de serviços aqui. E serviços gerenciados, aí um pouco mais no nível de infraestrutura mesmo, seja gestão dos recursos técnicos, seja em solução de IaaS e PaaS. Mas essa aqui é uma foto que a gente gosta de trazer sempre. Esse foi um encontro nosso em fevereiro, onde a gente reuniu mais de 1.500 colaboradores. Estamos aí rumo esse ano a chegar perto de 2.000, aí, terminar o ano em torno de 2.000 profissionais. E somos apaixonados pelo que fazemos, gostamos muito, amamos muito. Por quê? A gente acredita que é possível transformar o mundo, né, com experiências digitais, que os nossos clientes tenham um crescimento sustentável, tenham um crescimento contínuo e sejam líderes nos seus mercados. Nós acreditamos, né, que as pessoas são a chave, que elas vão permitir, né, cada indivíduo desse organismo que a gente chama de Compasso, permite criar valor, gerar a confiança e permitir o sucesso dos nossos clientes no crescimento. E aí, onde estamos? Como é que funcionamos aqui, né? Como é que Belo Horizonte aparece nesse circuito, né? Ano passado, a gente começou a operação em Belo Horizonte, né? Eu sou responsável pelo Software Development Center em Belo Horizonte, e a gente faz muito nesses locais essa aproximação com as instituições de ensino, com a demanda local, os clientes locais, permitindo que a gente possa acelerar os nossos negócios e acelerar o papel regional que a Compasso tem. Mas também temos escritórios já nos Estados Unidos, muito focado em soluções de automação de testes e outras outras iniciativas de negócio que a gente tem alavancado lá nos Estados Unidos. Bem, parte disso, né, e como vocês bem vivem esse mundo dentro do ensino, a gente também cultiva o talento, né? E como que a gente cultiva isso? A gente tem um grupo de academia, né, uma estrutura de academia, pode assim dizer, que ela tem 2 grandes blocos de inserção, né? Como é que a gente se insere no mercado através dessa estrutura? Através do programa de Fast Track, na ideia é um programa de trainee, onde a gente absorve
profissionais, estudantes ou recém-formados ou que estão nos últimos períodos ou de graduação ou de pós-graduação, mas que ainda não estejam trabalhando no mercado, não estejam atuando na área de tecnologia em si. A gente tem um programa que abre essas vagas, divulga ela pelo interesse das pessoas, avalia pela cultura, pela aderência da cultura, e a gente faz um processo de formação para que logo ele possa pôr a mão na massa e estar ali trabalhando nos projetos e tendo contato com a tecnologia. Outro, e a PUC Minas é o nosso parceiro aqui também, são os nossos programas de bolsas, onde a gente oferece bolsas através da universidade para alguma formação, algum desafio, alguma problemática mercadológica que a gente possa levar e contribuir e participar junto com a universidade, levando essa parte mais mercado para dentro da estrutura aí das universidades. E um trabalho que a gente faz muito grande através dos nossos parceiros de tecnologia, que são as certificações. A gente tem um programa esse ano de cada funcionário Compasso ter, no mínimo, uma certificação. E isso permite que esse profissional possa ser reconhecido no mercado, possa ter uma competência, possa estar mais próximo das tecnologias estado da arte. E com quem a gente inova, né? Se a gente pode formar tudo isso e a gente acredita muito na parte prática, né? Aqui é só um highlight de um recorte bem pequeno do nosso volume de clientes. A gente tem mais de 2.000 clientes na nossa carteira, né? Por assim dizer, de serviços. Mas aqui é mais um destaque de a gente estar perto das dores dos clientes, né? De onde as coisas acontecem, de onde os problemas estão acontecendo. Então, a gente tem empresas do setor financeiro, varejo, telecom, fintechs. Então, a gente tem uma amplitude muito grande que permite que a gente use e abuse das tecnologias. E os parceiros que a gente normalmente atua, né? Aquela sopinha de letrinhas de N tecnologias, é só para dar aquela assustada desse slide aqui, mas é que assim, a gente não se contenta com um slide desse, a gente está sempre buscando, se informando, capacitando todas as novas tecnologias que permitem acelerar os negócios dos nossos clientes. Bem, eu encerro a minha fala aqui, agradeço novamente a vocês todos que estão aqui, estão dando a oportunidade para a gente, e passo a palavra aí para o Gabriel, aí, que é o nosso head da Business Unit de Data Analytics, para poder conversar um pouco aí, que eu sei que vocês estão querendo conversar sobre esses temas aí tecnológicos. Então, Gabriel, toma a palavra aí, está contigo. Obrigado, Hermes. Bom, boa noite, pessoal, boa noite a todo mundo. Quero agradecer aí ao professor Homer, a PUC Minas, aí, por esse espaço para a gente conversar. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre essa jornada rumo ao Data Driven, né? Como que pessoas e empresas aí se transformam para se tornarem, de fato, orientadas a dados. Eu vou compartilhar aqui minha tela para facilitar aqui a nossa discussão. Bom, algo que até que o professor Homer acabou mencionando ali no início é sobre a crescente dos volumes de dados gerados que a gente vê ocorrendo aí no mundo afora, né? Eu queria trazer justamente esse ponto aqui, falando um pouco de como a gente lá atrás estava muito envolvido com dados gerados por aplicações, né? Dados aqui muito de aplicações transacionais, cadastros em sistemas, transações, operações, enfim, e que tinha um certo uma certa esfera de dados aí reduzida, que é o que a gente estava acostumado até alguns anos atrás. Porém, o advento tecnológico aí permitiu que outras fontes de dados fossem surgindo e com isso esses volumes fossem crescendo exponencialmente. A gente teve o advento dos smartphones e aí começou a gerar uma nova gama de dados que não existia antes. A gente teve as redes sociais e aí é um mar de informações. A gente tem gadgets. E a gente tem hoje muito em sensores em casas inteligentes, em sensores IoT, em fábricas, em carros, basicamente em tudo, né? A IoT está em tudo. E tudo isso nos leva a uma visão de crescimento dos volumes de dados que está muito bem embasada por uma análise que o IDC fez em 2018, onde eles esperavam que até 2025 a nossa data sphere, né, que é a soma de todos os dados em todos os arquivos e bancos de dados ao redor do mundo, chegasse a 175 zettabytes.
que é uma bela quantia de dados, né? Se comparar com os 33 zettabytes que a gente tinha em 2018, a gente está falando que um zettabyte são 1024 exabytes, que por sua vez são 1024 petabytes, que são 1024 terabytes, então é dado para burro. Só que quando a gente fala dessas quantias de dados, a gente também fala de um potencial não explorado. Desse volume, 20% são os que a gente chama de dados estruturados. São esses dados aí desses sistemas transacionais, desses cadastros, são dados gerados tanto por seres humanos em formulários, quanto por programas de computador que fazem aí cálculos e geram operações. Isso é o que a gente está mais acostumado hoje ainda em ser utilizado nas nossas análises, em ser utilizado como base para a nossa tomada de decisão. Mas o que está ali abaixo da superfície, né, a maior parte do iceberg, são justamente os outros 80%, que são os dados não estruturados. E aí que está o potencial. É explorar mais documentos diversos, planilhas, logs, fotos, feed de rede social, dado de sensores, dado de localização. Aqui tem uma gama de informações que hoje não são tão exploradas e que abrem aqui um enorme potencial de análise, uma enorme riqueza aqui de informação. Até muitas pessoas dizem que o dado é o novo petróleo, né? Essa é uma frase que muitos aqui já devem ter ouvido em algum lugar, e que eu particularmente discordo, por um único simples motivo, que o petróleo é finito e o dado não. A gente vai ter cada vez mais dado, cada vez mais informação, e esse é um ativo que a gente tem que estar prestando muita atenção. Porque, como diria aqui uma pessoa que eu acredito muito, que é o Tim O'Reilly, deixa eu pôr aqui, os dados hoje estão se tornando mais importantes do que os softwares. A gente está chegando num platô de desenvolvimento de software, e o que vai fazer a grande diferença para as empresas se tornarem mais competitivas é os dados que elas possuem e como elas utilizam. Se a gente vê esses dois números trazidos aqui pela Harvard Business Review, menos de 1% daqueles dados não estruturados que a gente estava falando são explorados. E menos de 50% de todos os dados são utilizados na tomada de decisão. Ou seja, a gente está ainda arranhando a superfície desse nosso iceberg. A gente tem um volume, um potencial ainda gigantesco para começar a explorar. Então vocês devem estar se perguntando aqui, falando um pouco aqui de alguns buzzwords da atualidade, nem tão da atualidade, que já se fala há alguns bons anos, é a questão do Big Data, né? E muitas empresas, muitas pessoas devem ter aquela pergunta: como eu endereço meu problema de Big Data? Essa é uma pergunta bem recorrente, e a gente tem que avaliar ela com cuidado. Para começar, o que é de fato Big Data? Big Data é trabalhar com volumes massivos de dados, em altíssimas velocidades e gerando insights rápidos. Mas toda empresa tem esse cenário, toda empresa tem volumes gigantescos de dados. Eu estou falando aqui de mais de terabytes de dados, petabytes de dados, e geram volumes recorrentemente em altíssima quantidade, em curtos espaços de tempo. Isso é algo que acontece a todas as empresas, e mesmo nas que possuem esse cenário, isso é algo que embasa todas as análises da empresa. Isso não é uma realidade, na verdade. Nem todas as análises são baseadas em Big Data. Portanto, essa não é a pergunta que a gente deve estar fazendo. E sim, a pergunta que nós devemos estar fazendo é: que tipo de solução para análise de dados meu negócio necessita? Porque aqui não quer dizer que eu tenho que estar explorando 1 petabyte de dados para gerar um insight valioso. Eu posso ter insights sendo gerados com informações que surgiram de algumas planilhas que a empresa possui, ou de um banco de dados transacional do core bancário de uma fintech, ou do RP de uma pequena empresa. Isso também, essas informações também são valiosas. E aqui é que entra na questão do que realmente é a ciência de dados, né? Muitas pessoas, quando pensam em ciência de dados, já bate lá em inteligência artificial, deep learning, machine learning. Isso tudo faz parte da ciência de dados? Faz, com certeza faz. Porém, a ciência de dados é muito mais do que isso. Porque a ciência de dados é a prática de se avaliar dados e se tirar insights valiosos para o negócio. Insights
que respondam perguntas que a heurística não consegue responder com facilidade. Isso é ciência de dados. Se eu vou fazer uma análise descritiva ou diagnóstica, olhando para o meu passado, construindo algo que é muito parecido com o BI tradicional, é ciência de dados. E se eu vou fazer uma análise preditiva, prescritiva, usando inteligência artificial, também é ciência de dados. Porque no fim o que importa é quais perguntas do meu negócio eu preciso responder. E para elas, qual tipo de solução que eu devo estar utilizando. Porque a jornada para de fato se tornar data-driven, né, orientada a dados, ela não é uma jornada tão simples, né? Ela parte muito do que a gente chama de cultura de dados, né? Ou data culture, aqui no caso em inglês, que é justamente essa cultura de a gente parar de olhar para os dados como um ativo de tecnologia e passar a olhar para os dados como um ativo corporativo, que todos devem utilizar e que todos devem extrair valor. Tem que ser um segundo idioma. E para se criar essa cultura de dados, ela começa sempre por uma base de governança. E a governança que eu digo aqui, muitos de vocês estão pensando, pô, governança é um troço chato de se tratar. É porque a grande maioria das pessoas enxerga na governança apenas a parte de administração de dados, administração de acessos, enfim. Só que a governança não é só isso. A governança é a base das políticas que incentivam uma cultura. No caso aqui, uma cultura analítica, uma cultura de dados. É essa política de incentivo que vai conseguir nos permitir ir para o segundo degrau, que é o data literacy, é a alfabetização por dados, é ensinar dados como um segundo idioma. Então, vocês podem pensar que há uns anos atrás, talvez fosse se pedir para alguém fazer uma planilha no Excel, e alguém dizer, não, manda lá para o pessoal lá do CPD na época, né, o Centro de Processamento de Dados, porque era algo visto como tecnologia. Hoje, qualquer pessoa mexe numa planilha do Excel, não importa a sua formação, não importa a sua atuação, não é algo de tecnologia. E dados tem que ter essa perspectiva, tanto que a gente vê hoje um movimento nas empresas onde o CDO, né, o cargo aí do Chief Data Officer, ele não está mais atrelado à tecnologia e sim a algo à parte. Pois bem, geramos aqui o nosso Data Literacy, começa então uma mudança de mindset para ter o que a gente chama do Analytical Thinking by Design. O que é isso? É um termo que é ruim na tradução, então a gente acaba usando ele em inglês, que é pensar de forma analítica desde o começo. Pensar como por padrão de forma analítica. Tu pensar quando tu estrutura os seus processos ou quando cria suas aplicações, já pensar que dados ela vai gerar, de que forma, para que eu possa gerar indicadores que vão enriquecer o meu processo. E que os indicadores que vão ser gerados sejam pensados de forma que eles sejam realmente aplicáveis para melhorar o meu processo, minha aplicação, minha tomada de decisão. Quando a gente muda esse mindset e para de pensar em geração de indicadores como uma última coisa, algo que eu vou fazer depois que eu construir minha aplicação, e começa a pensar isso desde o início, a gente começa a colher resultados. Mas para isso funcionar, a gente tem um outro degrau aqui, a gente tem uma outra barreira para passar, que é de ter os dados organizados de forma que sejam acessíveis, analisáveis e que ações possam ser tomadas sobre eles. O que isso quer dizer? Eu não posso ter barreiras na minha empresa, além das barreiras da governança, quanto à questão de acessibilidade dos dados. Não pode ser algo difícil de acessar por uma questão tecnológica ou por uma questão de processos excessivamente burocráticos. E os dados que estão lá, eles não podem ser dados soltos que não têm utilidade. Eles têm que ser analisáveis. Tu tem que tirar algum valor deles. Tu tem que poder tomar ações sobre. Isso é o que vai nos permitir aplicar a inteligência, né? E ter inteligência aplicada é o que vai nos fazer nos tornar mais rápido que os demais, que é o propósito aqui de basicamente todas as empresas, é se tornar mais rápido na adaptação ao mercado, no seu crescimento e assim superar os seus concorrentes. Dentro desse contexto, eu gostaria aqui de dar uma passada mais na questão da cultura, falando um pouco sobre a mudança de paradigma em Data Analytics. E essa é uma compilação que não é minha, não é da Compasso, ela vem do Gartner, mas ela está extremamente entrelaçada com a forma que a gente pensa. E o que ela quer dizer aqui? A gente tem que mudar a forma como as pessoas de dados trabalham, isso já vem mudando, mas a gente tem que mudar ainda mais, para deixar de ser algo como se tinha nos antigos escritórios de BI,
onde era um grupinho, ficava fechado, recebia um pedido no relatório, entregava um relatório. Ou seja, um criador de conteúdo, é um desenvolvedor de dashboard, é um desenvolvedor de data warehouses, para passar a ser pessoas que orquestram processos analíticos, pessoas que ajudam os demais integrantes da empresa a usufruir da questão analítica, ensinando dados como um segundo idioma, proporcionando ambientes e plataformas, se tornando um sintetizador de análises que são heterogêneas e abraçando essa pluralidade de pessoas que vêm de diferentes frentes, com diferentes culturas, com diferentes formas de se pensar. Esse é o papel realmente de quem trabalha com analytics. É sair da antiga visão do BI e passar para o que a gente chama de Augmented Business Intelligence ou Augmented Analytics. Esse é um termo que é trazer, de fato, a visão analítica mais próxima para a nossa linguagem natural. Se vocês procurarem na internet sobre ferramentas de Augmented Analytics, vocês vão ver ferramentas justamente que permitem que eu faça análises em cima de dados com linguagem natural. Até eu tenho uma história que eu acho muito legal num colega de trabalho, que ele faz um comparativo muito interessante, que é o gerente lá de um dado negócio, digamos, de um varejo, ele consegue ir no Google e pesquisar a idade da Sandy, mas ele não consegue facilmente pesquisar quanto se vendeu em uma dada branch dele aqui, para um dado setor, um dado formato aqui de produto, tipo de produto. Para fazer isso tem que se construir uma série de indicadores e disponibilizar um dashboard certinho, não consegue ir lá e pesquisar quanto eu vendi e vir o resultado, como veio o Google. Se a gente aplicar, usar o Google como uma pesquisa e por trás vir uma análise sobre nossos dados, isso seria Augmented Analytics, e é isso que a gente busca. Né? Então essa é uma mudança de paradigma que a gente precisa abraçar. É não pensar mais como simples desenvolvedores, e sim pensar como facilitadores do processo analítico, tanto a nível de plataforma, quanto a nível de educação, quanto a nível de disseminação de cultura. Então, falando um pouco sobre o processo aqui de Data Analytics, Data Analytics é uma área que eu gosto de dividir em duas competências principais. Tem mais, mas duas ficam mais fáceis, que é a engenharia de dados e a ciência de dados. Né? E essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, o que é cada uma, até onde vai cada uma. Enquanto a engenharia de dados está muito preocupada com a parte mais tecnológica, de plataforma, de esteira de dados, de tornar os dados disponíveis de uma forma que eles sejam, como eu disse antes, acessíveis, que eles sejam analisáveis e eles sejam possíveis de tomar ações sobre, o cientista de dados está mais preocupado com o negócio, entender o negócio, buscar nos dados insights, gerar indicadores, muitas vezes usando estatística, muitas vezes usando inteligência artificial. Então, o processo aqui digamos assim, de data mining, ele passa por algumas etapas. A gente tem a coleta do dado, que é justamente agregar todo esse dado que a gente tem em diferentes fontes. O armazenamento, é eu conseguir gerir um espaço onde eu consiga manter todos esses meus dados. O processamento, que é trabalhar esses dados para que eles se tornem, de fato, um ativo útil para a análise. E a visualização, que é justamente a etapa de dar uma cara para esses dados para que as pessoas compreendam um insight que está presente ali. Como eu falei antes, né, o cientista de dados ele tem esse papel muito próximo do negócio. Ele tem um papel de converter uma estratégia de negócio em um insight de dado, em um insight de dado em uma estratégia de negócio. Essa tradução de linguagens diferentes, né, a linguagem de dados e a linguagem de negócio, é o principal papel do cientista de dados. Para a gente tornar mais prático aqui a nossa conversa, eu vou agora trazer alguns exemplos, alguns cases nossos, relacionados com engenharia e com ciência de dados, para vocês verem como as tecnologias funcionam umas com as outras aqui, como é que o nosso trabalho ocorre. Eu vou começar trazendo um exemplo prático de um data lake. Esse é um cenário que ocorreu na AWS, mas muito bem poderia ter sido feito na Azure, poderia ter sido feito no Google, como poderia ter sido feito on-premise ou em vários outros cenários. Tá? E esse exemplo vai mostrar um pouco de como que é a visão de um data lake. Para quem não sabe o que é um data lake, né, pegando aqui o literal da palavra, né, o lago de dados, é um local onde eu possa ter todos os meus dados organizados para ter fácil acesso para
a tomada de decisão através de análises. E quando eu falo todos os meus dados, são os dados estruturados que vieram dos meus bancos de dados, são os meus dados não estruturados que vieram de streamings de redes sociais, que vieram de sensores IoT, são as planilhas que são geradas por algum departamento, documentos com, sei lá, contratos, imagens, vídeos, todo dado mesmo. Tudo que tu tiver em HDs de qualquer máquina servidor da empresa pode ir para o Data Lake. A ideia aqui é conseguir unir todos os dados da empresa para se tirar insights de valor. Então, falando sobre o Data Lake aqui na parte de engenharia, a gente costuma dividir ele em camadas ou em data pounds. Normalmente o que a gente vai ter? A gente vai ter uma camada chamada de raw, onde estão os dados, como bem dito aqui, crus, né, ou não processados, exatamente quando eles estão nas origens. Nesse cenário aqui a gente tem uma camada de stage. Aqui varia um pouco de abordagem para abordagem. Algumas empresas fazem com 3 camadas, outras com 4, outras com 5, enfim, varia um pouco. Nesse caso aqui vamos trabalhar com 4. A stage é um local, nesse cenário dessa solução, onde a gente trabalha para converter todos os formatos para um formato de fácil acesso de dado, que é o formato Parquet, e a eliminação de duplicados. E a gente possui uma camada chamada de master, que é onde a gente consolida todos os dados, os que a gente já tinha, com os dados novos e faz uma visão única, aqui particionada por uma estrutura que tecnologicamente faz sentido, uma estrutura de hash. Porém, para consumo não é isso que eu vou utilizar. Para consumir, quem vai pesquisar não vai pesquisar o dado de acordo com o hash que foi gerado no timestamp. Não é assim que funciona no mundo real. As pessoas pesquisam por questões de negócio, pesquisam por filial, por ano contábil ou por algo nesse sentido. E é por isso que a gente tem a última camada, que é a camada analítica, a camada de analytics, que é onde ocorre esse particionamento dos dados com uma visão de negócio. Nesse cenário específico, a gente tinha 2 fontes de dados principais. A gente tinha um Oracle Golden Gate fazendo o CDC de todos os bancos de dados. Tudo que é banco de dados, ele ficava avaliando aqui, criou um novo registro, joga lá. Editaram um registro, joga lá. Deletaram um registro, joga lá. E a gente tem a parte orientada a eventos, que são os microserviços. Aqui, fez uma transação, joga lá. E tudo isso vai jogando no RAW, para que esse processo siga. Os dados que estão no RAW, por sua vez, eles disparam aqui, criam um evento em uma fila para ter um processamento sequencial que vai ser consumido aqui através de uma série de lambdas dentro de um step function. Lambda, para quem não sabe, é uma função autônoma dentro da AWS. A Azure tem a sua própria, que é o Azure Functions, o Google tem o seu serviço, cada cloud tem o seu, mas é basicamente uma função autônoma, como se fosse uma API que vai executar atomicamente, aquilo ali começou, terminou, morreu. Então, essas lambdas, elas vão processar esses arquivos, que é um formato chamado AVRO, um formato transacional, que estão no RAW, para quando a gente tem uma carga maior, um arquivo de maior peso. No caso aqui, a gente utilizava o AWS Glue, como falei, em cada cloud vai ser um diferente. O propósito aqui é dizer o quê? Para menores, a gente usa códigos mais leves em Python. Para maiores, a gente usa códigos em processamento distribuído com Spark. Esses dados vão ser processados do RAW, vão ser levados para esse stage, trabalhados, e depois eles vão ser consolidados para ir para o master, né? Essa consolidação também é feita por um processo distribuído e paralelo, né? Seja ele através de N lambdas executando em paralelo, seja ele executando dentro de um cluster no Glue, dependendo de cada cenário. Por que a gente quebra em serviços diferentes? Porque quando a gente fala em cloud, isso é algo muito importante de vocês terem em mente quando pensarem em uma arquitetura cloud, a gente tem que tirar os maiores proveitos do que aquela cloud proporciona. A gente tem que usar cloud como uma infraestrutura, como um serviço. Subir uma máquina virtual lá e botar meu código rodar como eu rodaria on-premise. Não, eu tenho que usar o que a cloud me dá de melhor, para ter melhor escalabilidade, para ter melhor confiabilidade e para ter melhor uso de recursos financeiros. Isso é muito importante. Então, por que a gente quebra em 2? Se eu posso fazer com mais barato, que é Lambda, eu vou fazer com Lambda. Se não cabe no Lambda, eu vou fazer com um Glue, vou fazer com um Spark. Isso reduz aqui meus custos. E um ponto importante que eu acabei me esquecendo de dizer é que essa solução ela tem um viés muito focado a
Serverless, que é outra coisa importante, é a tendência mais recente de mercado, é pensar em aplicações serverless. O que é serverless? É não ter que ter uma infraestrutura em que eu tenho que ficar administrando essa infraestrutura. Eu rodar as coisas de fato como serviço. Nessa solução não tem uma máquina de pé, um cluster de pé que seja administrado por nós ou pelo nosso cliente. A gente usa, de fato, execuções individuais dentro de um parque aí da AWS, e isso é serverless, porque isso faz com que eu não tenha custos desnecessários. Legal. Consolidei meus dados no master, particionei e mandei para o Analytics. Essa solução ela tem um propósito de ser data-centric. O que é isso? O foco dela, o centro dela é o dado, e não um compêndio de soluções que eu fique preso. Agora, para consumir, tu precisa usar assim, dessa forma, e tem uma receita de bolo e todo mundo tem que fazer da mesma forma. O propósito dela o dado está preparado. Agora, cada frente tem autonomia para usar ele da melhor forma. É por isso que a gente possui aqui o que a gente chama de um catálogo de dados centralizados. Ele vai cuidar do armazenamento de todos os metadados, vai entender cada tabela lá ela é composta por esses campos, esse campo é um inteiro, esse campo é um varchar, ele tem esse limite de tamanho, ele tem esse tipo de informação, ele condiz a essa regex, enfim, N coisas que pode pôr no catálogo. E o catálogo vai nos permitir também que a gente faça o controle de acesso. Aqui no caso da AWS a gente usa um serviço chamado Lake Formation, que ele vai justamente permitir que numa interface de gráfico eu diga esse grupo de pessoas, ou esse perfil, ou essa pessoa tem acesso a essas tabelas. Nessas tabelas eu posso dizer só essas colunas, as colunas sim, essas não. Isso vai me dar governança, vai me dar uma melhor administração dos meus dados. E como eu disse antes, o importante é gerar autonomia. Então é por isso que quando a gente fala na camada de consumo, eu posso, devido a essa construção data-centric com um catálogo centralizado, eu posso acoplar o que eu quiser aqui. Eu posso usar o Amazon Athena para ler esses dados como SQL e depois plugar, por exemplo, um Power BI, um Tableau, um Qlik, um QuickSight, N ferramentas aí. Ou eu posso usar um Redshift Spectrum e fazer queries juntos com o meu Data Warehouse. Posso também. Eu posso usar uma plataforma de ciência de dados. Aqui, como exemplo, a gente trouxe o Dora, puxando o peixe para nossa, o assado para nossa, a brasa para o nosso assado, porque é uma plataforma que nós desenvolvemos, mas poderia ser qualquer outra coisa. O importante é gerar essa autonomia em que você não está preso a uma solução, e sim o que importa realmente para a empresa é o dado. Se amanhã surgir uma outra engine para consultar dados, ou para fazer modelos de machine learning, ou para fazer dashboards, que é melhor, você vai lá e pluga essa que é melhor. O único ativo da empresa é o dado. O resto são só caminhos para se usar o dado da melhor forma. Então, esse aqui é um exemplo claro de engenharia de dados. É construir uma plataforma e preparar os dados para que os cientistas e analistas possam utilizar para gerar insights. E aí vem a questão, e a ciência de dados? Como eu falei antes, a ciência de dados é justamente a ação de se encontrar resposta nos dados para questões de negócio, né? E dentro disso, a gente tem um cenário que a gente fala muito, que a correlação não implica em casualidade, porém ela ajuda. O que isso quer dizer? A gente vai procurar nos dados padrões que consigam nos responder perguntas. Talvez a correlação de dois indicadores não seja exatamente um efeito de causa, não seja uma situação de causa e efeito. Porém, é um indicador que eu preciso estar atento na minha tomada de decisão, né? Eu não posso tomar isso como uma casualidade, eu não posso ter essa certeza, porém a correlação é algo importante de se encontrar. E aí, nesse cenário, eu gosto muito de trazer um exemplo aqui com regressão linear. Regressão linear é o modelo mais simples de ciência de dados hoje em uso, e também um dos mais úteis. Pegando um exemplo aqui, simbólico, vamos supor que eu tenho uma rede de pizzarias e eu costumo ter a prática de abrir essas pizzarias próximos de campus de universidade, contexto que já que a gente está falando aqui na PUC. Como é que eu descubro, relativo ao número de alunos que tem nesse campus, qual que é o volume de pizza que eu vou vender para encontrar o melhor lugar? Bom, eu vou ter lá uma relação em que eu abri no campus X, que tem X alunos, e vende em média X pizzas.
no Y, Y pizzas, e assim eu vou indo. A regressão linear, ela busca justamente, como vocês podem ver nesse gráfico, traçar uma linha de tendência em que eu tenho um menor erro entre o número de fato, né, aqui o número de pizzas que foi vendido, versus o número de alunos que eu tenho, para chegar de fato a encontrar uma forma de estimar esse número para um novo evento. No caso, no exemplo aqui, a criação de uma nova pizzaria. E por que a regressão linear é muito interessante, cara? Porque acontece em vários cenários, é algo comum, e isso não é algo que saiu só da minha cabeça, é algo que eu ouvi também da Head de Ciência de Dados do Google, em um evento que eu participei, onde os cientistas de dados às vezes estão preocupados em fazer modelos tão complexos, querem experimentar as tecnologias mais avançadas, querem fazer o deep learning mais profundo, que nem sempre essa é a melhor forma. A grande maioria dos problemas se resolve da melhor forma com uma regressão. Então a gente tem que estar focado no problema, tem que estar focado no insight de negócio que eu quero gerar. A tecnologia é só um caminho para chegar lá. Às vezes você vai precisar de uma regressão, às vezes você vai precisar de um deep learning, vai variar. Mas não pode se desprezar modelos simples só porque eles são simples. Né? Trazendo aqui, a gente falou da regressão linear, que é um caso aritmético simples, né? A gente tem eu não diria uma evolução dela, mas uma versão mais complexa, que é a regressão logística, que tem o propósito justamente de conseguir avaliar uma probabilidade de ocorrer. Né? A gente não está falando aqui, enquanto a regressão linear ela vai tentar estimar um número, né? Um número infinito, ela vai de menos infinito a mais infinito. Se eu abrir uma pizzaria onde eu tenho 40 alunos, eu posso ter 40 pizzas, 50 pizzas, 60 pizzas, 1 milhão de pizzas, não importa. A regressão logística ela vai tentar variar dentro o range de, por exemplo, de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%, e me dar uma probabilidade de ocorrer. Eu poderia, por exemplo, ter uma regressão logística para validar as chances de uma fraude existir numa transação. Né? Então, tanto a regressão linear como a logística, elas têm um valor muito grande. Mesmo sendo modelos mais simples, elas resolvem grande parte dos problemas. Mas, só para me contradizer um pouco, eu vou trazer aqui um case que não usa nenhuma das duas. É um case justamente de como que uma empresa do setor financeiro sabe qual o melhor produto para se oferecer. E esse é um caso, é muito semelhante para quem não está habituado à ciência de dados, é muito semelhante com o que o Netflix faz para te oferecer um filme, uma série, enfim, para te assistir. E para isso a gente tem aqui, entre as possibilidades, um modelo chamado de árvore de decisão. O que é uma árvore de decisão? É bem simples, é eu ir fatiando o meu dataset, eu tenho lá minha matriz, onde eu tenho vários atributos e no fim eu digo, para a soma desses atributos, é mulher, tem mais de 30 anos, gosta de cachorro, então vai gostar do produto X. É homem, tem mais de 50 anos, não gosta de gatos, vai gostar do produto Y. Tu vai fatiando e dizendo 50% das mulheres gostaram disso, 50% disso, ou 70%, 30%, ou 20%, 80%, aí quebra ali dentro quais gostam de cachorro, quais não gostam. Tu vai quebrando suas variáveis, o difícil é justamente tu encontrar as tuas features, né, no caso aí, para fazer essa tomada de decisão e vai chegar numa resposta, numa probabilidade de quantos por cento eu tenho de chance de gostar de uma coisa ou de outra. Eu posso ter aqui um cenário de uma classificação binária, né, eu tenho duas opções, sim ou não, ou esse ou aquele, ou uma classificação múltipla aqui, que é quando eu tenho que variar entre N produtos, por exemplo, que é o nosso cenário. Porém, esse modelo, ele é muito bom porque ele pode ser explicado, eu posso chegar na raiz de por que eu ofereci tal produto para o meu cliente, o pessoal seguir a árvore de decisão, ele não tende a acertar tanto, e eu tenho que buscar formas de fazer ele acertar mais. E é aí que a gente começa a ir para modelos mais interessantes, como, por exemplo, Random Forest, que é o quê? É a combinação de N árvores diferentes de decisão, e no fim eu tenho a média dessas probabilidades, ou a soma das tomadas de decisões, aqui varia a aplicação, para chegar num resultado final. Essas árvores aqui é importante dizer que elas são árvores aleatórias. Uma não depende da outra para ser decidido como vai ser a árvore de tomada de decisão. Esse já é um modelo bem mais legal, bem mais complexo, bem mais interessante e que traz resultados mais acurados, digamos assim, para o nosso cenário aqui de oferta de produtos ou de propensão de aquisição de produtos.
Mas ele já é a melhor hipótese? Também não. E aí a gente chega no modelo que de fato a gente utilizou, que é o modelo de Gradient Boosting. O que é isso? Ele é um modelo muito semelhante ao Randall Forest, a diferença é que as árvores não são aleatórias e sim são lineares. Ou seja, o peso, o resultado de uma árvore impacta nos pesos da seguinte. Se um dado item caiu na tomada de decisão para um lado, para um valor, isso vai influenciar na forma como a árvore seguinte opera, até que no final a soma das árvores aqui a gente chega a uma média de probabilidade. Isso seria a forma simples de fazer, mas que é mais complexo ainda. No nosso caso aqui, a gente tinha 13 categorias de produto. Para cada categoria de produto foi gerado um modelo de Gradient Boosting para trazer essa probabilidade de aquisição de um produto dentro dessa categoria. Mas agora eu tenho um produto para cada categoria e eu preciso de um ranking disso. Qual o produto que o meu cliente está mais propenso a adquirir? Que é esse que eu vou ofertar primeiro, depois outro, os outros talvez eu descarte aí, varia de empresa em empresa. Pensa no carrossel lá do Netflix, eles vão te mostrar X filmes, ou seja, numa ordem, um ranking que faz sentido para eles, e talvez tenha tantos outros que eles descartaram porque estavam abaixo do threshold. E daí, para isso, a gente usa uma prática aqui da estatística chamada de One versus All, que é justamente uma comparação de cada um deles, de cada uma das respostas versus todas as outras. Né? Aqui a gente utilizou dentro do Scikit-Learn, isso, o Gradient Boost foi utilizado usando a biblioteca XGBoost, para tomar a decisão de qual é o produto que tem a maior probabilidade de ser adquirido, e assim ofertar e ter uma maior probabilidade, maior chance de ser adquirido esse produto. Volto a dizer, né? Correlação não é casualidade. A gente tem uma correlação aqui de fatores que levam as pessoas a tomar a decisão por um produto ou outro, mas isso não é necessariamente uma situação de causa e efeito. Tem um exemplo muito bacana aqui de um estatístico que ele fez uma série de análises de correlações que não tem nenhuma relação de causa e efeito, mas que são interessantes. Por exemplo, ele chegou à conclusão aqui numa análise que quanto mais filmes o Nicolas Cage grava, mais pessoas morrem afogadas. Óbvio que não tem nenhuma relação uma com a outra, senão alguém já tinha impedido o Nicolas Cage de gravar filmes, né? Sem falar que os filmes dele são meio ruins, mas não entrar no mérito aqui, talvez alguém aqui goste. Mas é justamente a questão de que existem correlações na estatística que não necessariamente geram uma relação de causa e efeito. É importante que a gente saiba avaliá-las. Então não é só uma questão de construir seu modelo estatístico, é saber interpretar e é saber traduzir isso para o teu cenário de negócio. Isso é muito importante. Para terminar, o último ponto que eu quero trazer é uma frase de reflexão aqui do Larry Downes. O Larry Downes foi CDO, e aqui é legal porque o CDO pode ser cargos diferentes, né? Antes eu falei do Chief Data Officer, no caso que é o Chief Digital Officer da Accenture, e ele tem uma frase muito boa que ele fala que se você não conseguir explorar os valores, os locked values, né, os valores travados da sua empresa antes dos outros, não é só o teu futuro que pode ser disruptido, mas assim, e sim o seu negócio atual. A reflexão cabe olhando para algumas empresas, alguns exemplos. Alguns de vocês podem entender a diferença das empresas da esquerda para as da direita, outros talvez não, mas a grande diferença é o quê? Que as da esquerda foram disruptidas e as da direita foram transformadas. As da esquerda perderam seu valor de mercado, perderam sua dominância, e as da direita são disruptoras, criaram um novo negócio e tomaram o domínio do mercado. Isso é por causa da cultura de dados? Também, não é só isso, mas ela é importante. Porque você precisa conhecer de fato o seu negócio, conhecer o seu cliente, conseguir experimentar e avaliar seus experimentos com dados para tomar a decisão da melhor forma. Porque senão, utilizando a frase de um outro grande pensador, muitas pessoas irão tomar suas decisões baseadas no seu feeling. E elas ou terão sorte ou estarão erradas. Só baseado em dados que a gente vai conseguir ter assertividade. E é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Fica aberto aí para dúvidas. Mr. Gabriel Aires, muito obrigado pela
pela brilhante apresentação que você fez. Acho que você conseguiu passar por várias questões, né? Desde uma questão mais técnica até o ponto da questão comportamental, né, da cultura. Então, eu gosto muito dessa questão da cultura e quanto a falta de cultura de dados afeta, né, digamos, a agilidade da empresa para adotar essas coisas. Eu queria abrir para pergunta para todo mundo aí poder fazer, né, sua participação e aproveitar a turma da Compasso. Quem quer fazer uma pergunta, pode abrir o microfone, pode mandar a pergunta aqui pelo chat. E antes de tudo, né, agradecer a presença de todos que estão aqui. Tem colegas, tem alunos nossos e tem gente de todo lado. Olha aí, ó. Tadeu, Gabriel, parabéns pela palestra. As empresas possuem vários modelos de machine learning e vários processos para data lake, integração de dados. Ao entrar em vigor a LGPD, possivelmente afetará as soluções que consomem dados. Os modelos deverão ser retreinados e processos de ETL deverão ser alterados. Você tem notícia se as empresas estão planejando essas ações? Sim. Fala aí, Gabriel. É um excelente ponto. Acho que a LGPD no Brasil, assim como a GDPR na Europa e a lei lá da Califórnia nos Estados Unidos, elas trouxeram uma grande mudança no aspecto de se trabalhar com dados. E isso é algo que tem sido uma preocupação das empresas, sim. Até nós, de fato, da Compasso, estamos trabalhando em mais de um cliente nosso com essa questão da LGPD, porque muitas coisas que a gente não se preocupava tanto antes, agora se tornaram extremamente importantes. E aqui entra um caso... Eu poderia falar da questão de poder esquecer a pessoa, né? Tem uma feature que diz que eu tenho que conseguir esquecer os dados de um cliente caso ele solicite, ou de dizer todos os dados que eu tenho de uma dada pessoa. Tudo isso está muito relacionado, pode até fazer um vínculo com o catálogo de dados. É o catálogo de dados que vai conseguir me ajudar a saber o que eu tenho de dados, entre outras ferramentas. Mas eu quero entrar no contexto da última coisa que eu falei ali sobre os modelos de ciência de dados, que ali tem um fator que até não está muito bem resolvido ainda no mercado, que é o seguinte: a gente vai precisar cada vez mais ter modelos que a gente possa explicar por que uma tomada de decisão foi feita, por que um crédito foi negado, por que uma transação foi marcada como fraude. Modelos como a árvore de decisão, Randall Forest, Gradient Boost permitem isso, por eu ter um caminho por qual foi trafegada a informação. Agora, uma regressão logística ou uma rede neural é muito mais complexo eu dizer qual o fator que fez com que o meu score fosse para cima ou para baixo. Isso é algo que os cientistas de dados cada vez mais estão tendo que repensar na escolha dos seus modelos. Um exemplo clássico é esse, falando de propensão à fraude, né? Eu poderia muito bem fazer uma regressão logística, seria mais fácil fazer, talvez eu tivesse mais acurácia do que um gradient boosting. Mas eu não tenho como explicar a regressão logística porque uma transação específica marcou lá 70% de fraude. Justamente por relação à função logarítmica, eu não sei qual atributo exatamente causou isso. Eu não vou dizer que não consegue, mas é muito mais difícil. Acho que essa é a melhor forma. Então, sim, Tadeu, as empresas estão preocupadas com isso, e vou dizer bem preocupadas. Acho que o adiamento aí da LGPD, para algumas empresas, aí foi uma bênção, porque elas estavam preocupadas, vou usar para não usar uma palavra mais forte. Mas é um trabalho que está sendo feito em todo o mercado. É o que mais você ouve nos eventos sobre dados aí hoje em dia, é a questão de LGPD, de GDPR, enfim. Espero ter conseguido tirar um grande desafio. Você bem disse, né? O adiamento da LGPD, eu acho que foi comemorado por muita gente que estava perdendo os cabelos aí. Gente, quem mais gostaria de fazer uma pergunta para a turma? Eu acredito que o Arthur estava com a mão levantada. Acho que era o Arthur, abaixou a mão. Eu mesmo. Desistiu. Estamos escutando. Obrigado pela apresentação, primeiro, pela palestra. Quando vocês tratam os dados dessa empresa, vocês têm uma interface que os empregados dessa empresa
podem utilizar para ter um insight de negócio ou vocês mesmos geram um insight para o negócio? Então, Arthur, tem os dois cenários, né? Como eu disse antes, o foco, digamos assim, para o futuro é disseminar essa cultura analítica de forma que as pessoas tenham autonomia para avaliar seus dados, né? Então, aí, por mais que a gente ainda crie dashboards e tudo mais, e acho que vai continuar criando, é importante que os profissionais do negócio em si, os analistas de negócio, enfim, as pessoas que dominam o negócio, que é a coisa o mais difícil é o negócio, não é o desenvolvimento da tecnologia. Possam, por si só, avaliar os dados. E é para isso que a gente tem as ferramentas que a gente chama de Self-Service BI, Self-Service Analytics, né? É o Tableau, é o Power BI, é o ClickSense, ClickView e tantos outros. E eles ajudam graficamente a fazer algumas coisas. Contudo, uma mudança que a gente vem vendo de tendência no mercado é que cada vez mais pessoas que antes lidavam só com questões visuais estão aprendendo, por exemplo, SQL, ou estão aprendendo Python, mesmo profissionais de negócio. Até tem um exemplo que eu acho muito bom, é o fato de que o William Bonner estava fazendo um curso de ciência de dados, né, e aprendendo a desenvolver em Python, tipo o William Bonner, né? Acho que isso é meio bizarro. Para ter essa liberdade, de fato, de fazer análises mais complexas, e as pessoas começarem a entender que certo tipo de análise não é uma questão de tecnologia, de TI. A análise tem que ser feita por todos. Todo mundo tem que entender o seu negócio. No futuro, eu acredito, aí é uma percepção minha, né, posso estar errado, que praticamente todo mundo vai ter uma forma de avaliar esses dados. Ou vai aprender tecnologias que facilitem isso, ou a gente vai evoluir nas questões de Augmented BI e Augmented Analytics para fazer essas buscas com linguagem natural. Não, beleza, muito obrigado. Obrigado, Arthur. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta para o Gabriel, para o Hermes? Se quiserem colocar no chat, ou se quiserem abrir o microfone. Olá, pessoal. Qualquer dúvida. Nenhuma dúvida é ruim. Bom, pessoal, eu vou fazer uma pergunta, então. Eu estou aqui já entrando numa aula, né, onde a gente hoje tem a facilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. É verdade. Né? E uma das coisas que para mim é super interessante é o seguinte: a quantidade de gente de outras áreas que tem buscado, né? Como você mesmo disse aí do William Bonner, achei interessante, até vou usar esse exemplo para a turma daqui a pouco, né? A minha pergunta é: como você tem visto o movimento nas organizações, né? Uma vez que vocês entram nas organizações e começam a implementar algumas soluções, como é que vocês têm visto o movimento das áreas, né, usuárias, dos outros profissionais de outras áreas que, de certa forma, vão consumir essas soluções de vocês? Como é que vocês estão vendo o movimento dessas pessoas, né, no que você bem colocou naquele modelo de maturidade, né, que é o crescimento da cultura de dados? Como é que você está vendo a cultura de dados acontecendo nas organizações, dos clientes que vocês atuam? Eu acho que eu quero trazer uma informação aqui que eu acho que ela reflete bem essa minha visão do cenário atual do mercado. A gente tem, por exemplo, hoje algumas vagas abertas para cientistas de dados e não tenho o número certo aqui, mas eu diria que mais de 70% das pessoas que se candidataram a essas vagas não são dissidentes de cursos de tecnologia, como análise de desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, enfim. Tem de tudo, né? Se pegar até, talvez, um dos melhores cientistas de dados que tem no meu time hoje, ele é um engenheiro químico. Tu vê outras áreas se interessando. Por quê? Porque, como eu falei antes, dado não é mais um ativo de tecnologia apenas. E a ciência de dados, ela depende de conhecimentos que não são exclusivos das áreas de tecnologia. Tem que saber programar? Tem que saber programar. Mas tem cientista de dados que programa menos, tem cientista de dados que programa mais. Tem cientista de dados que sabe mais estatística, tem cientista de dados que sabe menos estatística.
Existe ciência de dados que domina mais o negócio, existe ciência de dados que domina menos o negócio. Então, é interessante trazer pessoas de outras áreas porque elas trazem conhecimentos mais ricos em algumas questões. Por exemplo, alguém que é formado em matemática ou engenharia, elas tendem a ter um domínio da matemática muito maior do que quem é formado em ciência da computação. E eu falo por experiência própria, por ser formado em ciência da computação, e não dá para comparar a nossa matemática com de uma engenharia elétrica, por exemplo, ou com alguém que é formado justamente em matemática ou estatística. Assim como pessoas que são oriundas de áreas de negócio, que trabalham em bancos, que trabalham em gestão de grandes varejos, elas trazem esse conhecimento de negócio que é muito valioso também. Então, cabe a elas aprender a parte de estatística e a parte de desenvolvimento. Assim como o desenvolvedor cabe aprender estatística e o negócio, e o cara da matemática aprendeu o desenvolvimento e o negócio. Então, é muito valioso vir pessoas de outras áreas. Eu já vi de tudo. Eu já vi até cientista de dados que era psicólogo e que faz um trabalho fantástico. Não quer dizer, né? Então, eu diria que hoje, dentro da... A gente falando de engenharia e ciência de dados, a ciência de dados é talvez uma das áreas mais ecléticas e democráticas nesse quesito. Não que isso torne ela fácil, porque ela é bem difícil. Enquanto a engenharia de dados ainda é uma área muito mais tecnologia, justamente porque é a base tecnológica para que a ciência de dados possa ocorrer. Gabriel, queria te agradecer por todas essas questões que você trabalhou com a nossa turma. Queria agradecer ao Hermes pela interlocução inicial, né, de estarmos aqui hoje. E queria agradecer a todos os nossos participantes desse ICEI Talks, né, em nome do Instituto, em nome da PUC Minas, e dizer que em breve essa apresentação estará disponível também na internet, né, no site do ICEI Talks, e convido a todos a frequentarem o nosso ambiente lá para saber tudo o que vai acontecer na sequência. Tem muita coisa interessante que a gente quer trazer para vocês. Um forte abraço e boa noite a todos. Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos aí. Espero que a gente possa trazer mais outros temas aí que a Compass, né? Igual o Gabriel, nós temos RPA, Cognitive Service, Mobile Apps, toda essa vivência aí. Quem sabe a gente abre mais temas aí. Estamos à disposição aí para qualquer dúvida. Outras oportunidades virão. Muito obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. gente. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado por tudo.